Fala galera, aqui é o Marcelo Jesuíno do Express Guitar. Estou aqui com o grande, imenso Michel Leme para inaugurar esse quadro aqui que a gente vai bater um papo sobre o mundo da guitarra, dos estudos, da música. Michel, prazer imenso ter você aqui, meu irmão. Prazer é todo meu. Muito obrigado, muito grato por estar aqui. Então, eu queria começar esse quadro, essas conversas que a gente vai ter, sobre a transição, que é a mais comum, para quem está acostumado a dar aula, a transição mais comum do guitarrista que vem de um mundo que ele já sabe alguma coisa, né? Ele já toca, muitas vezes ele toca rock, toca um pop, já tem alguma noção, e ele resolve conhecer a música mais a fundo, né? Ele resolve, estou estagnado, por N motivos ele quer dar aquele passo e a gente sabe que termina batendo em uma parede, muitas pessoas terminam se estagnando naquele lugar. E assim, a minha visão das vezes que eu peguei essas situações com alunos e etc, é sempre começar por uma noção de conhecer os acordes e iniciar pelo mapeamento de braço, tá? Através de acordes individuais. Queria que a gente começasse por aí. Você me dissesse nesse momento de transição, porque, não sei se você concorda comigo, mas é muito raro alguém vir do nada. Então, eu não toco nada, mas eu queria chegar já, né, do outro lado da força. Não é mais raro? Raríssimo. É raríssimo. Raríssimo. Eles normalmente já estão em um lugar e querem passar. Sim. Eu queria entender a sua visão dessa portinha que você abre, ou a luz que você acende, porque normalmente alguns alunos já me falaram: puta, bicho, parece que estou num quarto escuro que eu não enxergo nada. Como é que você faz para acender essa luz, assim, essa primeira etapa? Eu acho que, para contextualizar e para as pessoas também terem uma noção, é que às vezes quem vê a gente tocando acha que você é tipo um catedrático e blá blá blá. E eu não fiz faculdade de música, eu estudei praticamente sozinho. Eu tive aulas, mas nas aulas ninguém me ensinou a tocar um instrumento. Se alguém me ensinou a tocar um instrumento, talvez tenha sido meu avô. Me passou os primeiros acordes e foi lá, sabe, Ré maior. Aí eu olhava, eu fazia, ele vinha e consertava o meu dedo. Beleza, ninguém mais fez isso. E também ninguém mais me deu um caminho que eu achasse razoável e que tivesse sentido. E com isso eu não estou sendo ingrato nem nada, embora cada um leia o que eu estou falando de uma forma, mas o que eu sinto, de fato, é que eu sou grato às pessoas que eu tive aula, mas eu tive que me virar sozinho, porque não tem como você pegar um cara que ele acha que toca bem em Mi menor e ele tocar um blues em seguida. Não tem como. Então, qual é o caminho que eu faço? Eu falo pro cara, ó, vamos começar pela escala maior. E aí eu já faço o cara ter uma experiência de tocar em cima de modulações. Então, pra mim, essa é uma chave importante, porque lá na frente, isso vai acontecer até literalmente. Porque quando você toca uma música como Inner Urge, por exemplo, claro que você vai usar mais o modo lead, beleza. Mas o mecanismo é o mesmo. Se o cara no começo, ele pega as coisas que ele já acha que sabe, ou já sabe um pouco, e você começa a colocar esse material em outro campo, aí você faz uma ponte para a realidade do cara. Então o que eu sinto é que, por exemplo, as faculdades de música, né? As histórias que chegam até mim, assim, o cara faz o vestibular e no vestibular o cara desenha um palhacinho, aí ele entra no vestibular, ele passa no vestibular porque eles querem clientes. Só que na primeira aula o cara fala, vai, vamos tocar o The Things You Are. Peraí, mano, entende? Como assim? Então, isso pra mim, eu já falei sobre isso, e pra mim isso é algo bem desumano. Inclusive é uma experiência que eu sei que você tem, que a gente já conversou, e eu infelizmente também já tive, de ter alunos que passaram por situações e de estar nessa situação, né, deixou cair o RG na frente da faculdade, terminou entrando, e eles deixam tocar. Eles deixam, não é pra mim isso.
Sim, eles acabam achando que a música é opressão, mas não. A opressão faz parte de um pacote de, sabe, que começa em ser sarcástico e cruel na sala dos professores, né? Começa o cara a pensar como sala dos professores. Ah, eu dei uma aula, hoje ninguém entendeu nada, ha, 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 e brinda com um copinho de plástico. Manja, isso é uma coisa estúpida. Os grandes professores, que são poucos, mas tem, eles não são assim. Não. Então, e pode ser dentro dessas universidades ou então de professores particulares, tem de tudo por aí. Então, o que eu vejo, a grande questão é você não estabelecer pontes para a realidade do cara. A partir do momento que você chega no cara, você mostra para ele uma frestinha do que é o mundo da improvisação, que de fato não é só para o cara que quer tocar jazz. Não. Porque nem queria entrar nesse... É lógico. E outra... Porque não é, porque em algum momento aqui a gente vai falar de repertório. Na verdade, a gente tem um repertório do jazz, mas tem um repertório do choro, do samba, da bossa nova, o repertório do funk. Claro. E você vai utilizar os recursos do que a gente considera... quais são os procedimentos que foram criados para o que a gente chama de improvisação, você utiliza para absolutamente todos esses estilos. Sim, claro que vai ter o mundo específico de cada gênero. Claro. Beleza. Eu acabei atuando mais no que chamam de jazz. Eu não chamo de jazz. Por que eu não chamo de jazz? Porque eu não quero rotular o que eu faço. Só isso. É simples, é uma escolha simples, mas que me libera de muita coisa. Muita coisa. Eu não chamo o que eu toco de jazz. Então, falam que, né, alguns falam, e outros falam, não, Michel não toca jazz. Aí eu falo, não sei do que esses caras estão falando, porque de fato... Nem importa também. Não, eu não estou dando nome porque eu faço e... Enfim, vamos entrar nesse papo dos haters, né, que é o que mais tem. Mas isso tudo... A partir do momento que a pessoa recobra um pouco de consciência, ela já vê que o caminho das coisas não é mais odiar, e sim começar a olhar para si mesma. E começar a fazer... Eu tenho um lance do Gandhi que eu acho legal pra caramba, que é você, ao invés de você usa uma lente de aumento para os seus defeitos, e o contrário para os defeitos dos outros. Né? Então, por exemplo, o cara chega para estudar comigo, pô, não estudei nada essa semana, cara, foi fogo, tive que trabalhar, eu falo, tudo bem, de onde nós vamos? Tá tudo certo. E eu sei de caras que o cara fala isso e o cara sai da sala. Quer dizer, é muita loucura. Então, dentro desse pacote de loucura, está a própria didática dos caras, ou a não didática. Então, eu não consigo não chegar num cara que está querendo ter aula comigo e entrar nesse universo, porque eu me coloco completamente no lugar dele. Porque o que eu queria, quando eu sentei pela primeira vez na frente de um cara para ter aula, era isso. É o cara falar, onde você tá? Ó, legal que você tem isso. Olha o que dá para você fazer com isso, ó. Toca em cima disso, mas nesses dois tons agora. Aí você, pronto. Aí depois disso, aí o cara fala, bom, vamos estudar o acorde sus? Eu meio que sei. Tá, ok. Então, veja só o acorde sus. Pronto, então... E aí você vai... Eu passo acorde por acorde, cada acorde que eu passo libera uma música. Eu jamais passo uma música para um cara que eu falo, esse acorde você despreza. Passa rapidinho. Não, mas eu acho que a gente... legal, que a gente foi... Ou você jogou o cara dentro do quarto, ou você acendeu uma velhinha no cantinho, né? Foi essa coisa, você pegou o que ele tem e deu uma modulada. Interessante, assim, realmente é algo que eu não tinha feito ainda, não fiz com nenhum aluno. Eu normalmente já vou para essa etapa que você ia colocar agora, que é, vamos ver um acorde, estudar um acorde, sim, onde você sabe claro. Ele, você sabe esse acorde. Mas é válido também, eu acho que... Não, eu acho que a questão da ética é diferente. Eu achei super interessante, que você já consiga transpor de imediato algo que o cara tem. Sim, e você fala pro cara, por exemplo, vamos supor que o cara, ele já toca o modo dórico, assim, satisfatoriamente, e você fala pro cara, beleza, então faz o seguinte, ó, toca em sol menor e mi menor, mas só aqui, ó. Isso aí. Começamos o mapeamento, né? Vamos mapear. Depois aqui, entender, aí depois eu falo pro cara, toca numa corda só agora.
Pronto, aí o que eu quero realmente criar com os caras não é uma dependência. Eu quero que ele tenha uma relação direta com a música, como eu tive e como eu tenho. E como eu espero ter sempre. Não tem intermediários entre eu e a música. Pelo menos visíveis. Certo? Mas a questão é que tem caras que fazem o aluno se sentir estúpido para criar uma dependência de grana mesmo. Né? Esse cara vai me alimentar durante vários meses ou anos. E eu não quero saber disso. Eu quero só tratar o cara como eu gostaria de ser tratado. Então, tem cara que teve 9 anos de aula comigo. Tem cara que a base, o cara tem 1 ano e meio mais ou menos de aula comigo para chegar até um certo ponto do material que eu proponho. A partir daí é repertório e o cara entrar, enfim, especificidades que ele tiver afim. Mas eu quero deixar o cara cara a cara com a música. Eu não preciso estar lá para orientar ele. Se ele entender muito bem o que eu passei na primeira aula, ele pode transportar isso para qualquer outra escala, modo ou tipo de acorde. Só que o que acaba rolando é que o cara fica porque cria-se uma relação de confiança e respeito. É, que não é dependência, né? É Claro. bem diferente. E eu acho que, assim, eu vou falar como se eu tivesse do outro lado, como se eu estivesse sendo seu aluno. Sim. Assim, existe algo que é uma intimidade com que você tem com cada um daqueles assuntos que vão ser tratados na aula, que com aquela intimidade, por mais que você fale uma frase, aquela frase pode fazer diferença. O cara poderia estar em casa. Legal, você falou o seu acorde sus. Ele vai para casa estuda o dórico, estuda o mixolídio, mix 4+, alterado, etc. Mas eu acho que cada vez que você, Michel Leme, tá ali com ele, passando por aquilo, você tem uma frase ou duas, digo frase verbal, um pensamento, uma coisa só que você já tem uma intimidade com aquilo ali, que aquilo ali para ele valeu a aula, entendeu? Que ele poderia chegar na parte técnica, mecânica. Sim, mas eu acho que a aula presencial, não sei se você concorda, tem essa... Nunca será substituída. É. Eu acho que eu estou fazendo uma aula online agora e é importante que tenha isso pro cara que está num lugar que não vai poder chegar aqui e eu estou fazendo a coisa como eu gostaria de que ela fosse explicada. Só que, então isso é importante. Eu não vou dizer que já que isso não é tudo, então é nada. Não, tem bastante coisa ali aproveitável. E é o que você está se propondo a fazer, então você faz do melhor jeito possível. Agora, se o cara está lá, isso é outra coisa que muda nesse aspecto que você está falando. Ele acaba de fazer um solo, a gente para e eu começo a conversar com o cara sobre o que acabou de acontecer. Aí é que tem. E outra, aí também entram outros critérios, porque o meu critério de avaliação do cara não é compará-lo com o George Benson. É começar a sacar onde ele tá ciscando ali para chegar. E eu falar, tá meio repetitivo ritmicamente. Ou então, você tá preso ali naquela região. A partir dessas coisas simples, que é só você ouvir o cara, constrói-se um caminho muito decente. Sabe? E que não... Eu tava falando com um amigo outro dia, que ele dá aula em faculdade, eu falei para ele, por que os caras estão insistindo tanto nesse lance de transcrição e leitura? Transcrição e leitura, eles falam disso como... Aí eu falo para ele, na minha vida como músico profissional desde 1990, só foi me exigida a leitura à primeira vista em 2 oportunidades. Uma no estúdio, que eu tava com uma viola caipira, ou seja, se fosse um violeiro mesmo ia acabar a sessão. E outra foi tocando em Big Band. Só que na Big Band eu falava pro cara, manda os arranjos para mim. Eu estudava e tocava ao vivo. Que história é essa de transcrição e leitura em níveis maiores do que o razoável? Então, a questão é, eu preciso analisar o discurso do cara. Se ele está fazendo um curso de guitarra comigo, ele quer improvisação, a primeira coisa que você precisa analisar é o discurso dele. E aí esse meu amigo falou, pois é, e isso dá muito mais trabalho, por isso que os caras não entram nisso. Só que é o seguinte, eu dou 6 aulas por dia no máximo. E esse é o limite. Eu não dou mais aulas do que eu poderia. Então mantém-se a qualidade. O
cara que sai de lá às 9 da noite, ele teve uma boa aula. É diferente, né? Então, aí eu ouço o que os caras fazem. E aí começa a se construir. Ó, isso é o material, isso é você tocando, e você tem as suas referências, seus mestres. Então é isso, a gente tem um monte de referenciais legais. Então vamos começar a construir. E não a destruir, como muitos caras estão fazendo. Porque, em primeiro lugar, eles têm medo que o cara comece a tocar melhor que ele. E vai acontecer. Eu já dei aula para alguns caras e falei, Cacilda, mano, o que você está fazendo aqui? Mas aí o cara tinha coisas para conhecer e blá, 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 blá. E às vezes vão até para outra área, não sei o quê, mas... Cara, a partir do momento que você lembra de coisas simples, você é único. Cada uma dessas pessoas é um ser único. Que medo é esse da competição? Nossa, a competição é completamente... É um pequeno câncerzinho ali, né? Que vai... Tem uma relação muito grande com diversos outros problemas que a gente tem no nosso segmento como um todo. E para mim isso está muito originado no medo e nessa sintonia com a escassez. Ora, o planeta, por mais que tenha sido abusado nesses últimos 100 anos, tá aí ainda. Os caras estão jogando comida fora ainda. Ou seja, a natureza e a existência, o universo, chame do que for, é abundante. Que medo é esse? Então eu percebi, aí eu falei, peraí, deixa eu ver. Eu vou passar, se eu vejo que o cara é capaz, eu passo para ele. Eu vou em frente. Eu não vou esconder nada, porque começa a ficar abundante para mim. Quando eu chego para estudar, as coisas que eu passei por um cara e que eu me senti muito satisfeito por ele falar, putz, mano, nunca pensei nisso, e ele vai... Isso não vai me faltar, muito pelo contrário, isso vai multiplicar, porque eu me senti bem. Então o que está acontecendo? Os caras estão, e isso em vários níveis de ensino, os caras estão construindo a própria cova deles, a cada minuto. E eu não quero saber disso. É o pequeno câncer. É isso. Exato. O que eu quero construir em cada encontro que eu tiver é libertação, expansão, abertura da mente. Eu escolho esse caminho todos os dias. Seja com quem for que eu for encontrar. Eu vou errar? Lógico que eu vou errar. Mas eu tô esperto, cara. Então, porque eu tô me autoanalisando todo o tempo. Nesse final de semana, por exemplo, eu recebi 5 vídeos de coisas comigo tocando. Um de 1h30, um de 1h20, um de 7 minutos e outro de meia hora. Eu assisti todos e alguns deles eu assisti 5 vezes. Quem ama, cuida. Então, se você está olhando para o que você faz, como é que você vai... Como é que o teu sistema vai permitir que você seja um cara destrutivo com quem quer que seja... que venha ao seu encontro, que procure você, que confie, se abra para você durante 1 hora numa aula. Como que o meu sistema vai aceitar que eu vou ser destrutivo com esse cara? Então isso precisa ser cortado. O que eu estou fazendo é falar disso. E eu dou aulas do jeito que eu gostaria de ter aulas desde 1990. Bom, é isso aí. Acho que como conceito está muito claro qual é o conceito aural da onde você parte, né, do seu princípio mesmo, de princípios, né, falando de princípios humanos de onde você parte. E eu acho que isso é bem notado, você tocando, que a gente conhece, obviamente que a gente conhece há muito, muito tempo, é bem notado para quem te conhece, que você tocando, e onde eu queria chegar é que as pessoas estudaram com você. Eu acho que isso toda vez que a gente encontra, conversa alguém, eu acho que isso é muito presente nas relações, sabe? Em todas as relações. Você com a música com você, você com o seu aluno, o aluno com a música e o triângulo, né? Sim. E eu encontro todos eles e
E é uma festa quando eu encontro eles. É uma celebração de, pô, você tá bem, você tá tocando. Que bom, que bom. É sempre isso. Por que construir o contrário disso, entendeu? Isso não tem nada a ver com música. Eu fico vendo, por exemplo... Eu tava assistindo o vídeo lá, né? Eu, Giba, o Cisão, da Dario Team, que rolou. Esse é um dos vídeos que eu também recebi no fim de semana. Tem 30 minutos. Eu assisti ele 5 vezes. Por prazer e observando as coisas que eu tenho que melhorar. E é engraçado, eu tenho visto por aí, por exemplo, o baixista começa a solar e você não ouve mais o solo do baixo. Porque os caras começam a tocar mais informação e mais volume do que deveriam e o solo do baixo some. Então isso é uma das primeiras coisas. Eu converso com os nossos amigos baixistas e eles falam, cara, tá difícil. Eu lembro que uma vez, eu não quero citar nomes, se bem que não ia ser problema, mas um dos nossos brothers chega pra mim e fala, cara, é você e mais um cara que acompanha de um jeito que... Dá pra ir. Que rola, que constrói, porque então a competição ela tá em muitos níveis. O Glenn Gould, eu li um livro sobre o Glenn Gould, tá em português. Não, isso pra mim, assim, porque na hora que você coloca como competição, pra mim é tão... É uma surpresa, porque é como se houvesse uma competição até entre o cara que tá acompanhando e o cara que tá... Né? Totalmente, tem cara que é tão maluco que na hora do solo do outro, ele ainda tá com aquela carência de ser notado e começa a gritar no instrumento dele. Não, obviamente, a gente estamos falando de um exemplo extremo, mas... Extremo, é. Mas existe também o exemplo que não é extremo, que é a falta de educação mesmo, né? Sim, que é o seguinte, começa o solo do baixista e o cara começa ouvindo o solo, pô, legal. De repente ele começa a estudar aqui e pronto, o solo do baixista sumiu. Não! Da mesma forma, então, aí que eu acho que as coisas se ligam. Se, para ter uma boa aula, eu preciso ouvir tudo que o cara está estudando comigo toca, quando eu vou tocar ao vivo, isso só me ajuda. Claro. Porque eu vou ouvir tudo que os caras tocam. Mesmo quando eu estava assistindo você, o Noronha e o Jonas, eu estava ouvindo tudo. Tudo. Eu estava me concentrando lá, comendo meu bolinho e meu Todd. Puta, não podia fazer merchan. E, mano, eu vi tudo que vocês tocavam. E reparei em coisas e reparei no crescimento de cada um, porque eu conheço... Todo mundo há muitos anos. Ou seja, ouvir o outro faz muito bem. Muda tudo. Pra mim, eu vou dizer, foi uma coisa que eu aprendi com você, essa coisa de se ouvir. Aprendi com você, essa coisa. Se grave, se ouça várias vezes. E foi... É algo realmente que machuca. Sim, mas além disso, você ouvir o outro. Por exemplo, se eu perco uma nota do solo do baixo, é porque eu estou atrapalhando. Então aí eu já recuo. Então eu tenho gravações, uma vez gravei um negócio com o Wilson e falei, puta, Wilson, eu ouvi de novo aquele lá, tô chato pra cacete. Aí ele falou, não reparei. Mas pro que eu queria, já estava chato aquilo. Então eu fui tirando elementos. Porque eu acho que o acompanhamento... Agora nós estamos falando de acompanhamento, né? No acompanhamento você vai embelezando o caminho do solista, você vai ilustrando e valorizando o solista. Tipo, eu estou ouvindo você. Meu, isso não é muito raro nessa sociedade. Você vai vamos em qualquer festa num barzinho à noite, qual é a conversa realmente proveitosa que você teve? Vai ser difícil. Então, tá na sociedade, tá na música. Então a gente precisa quebrar, e é aí que eu acho que tá uma certa revolução, que você quebra o modo vigente e você faz as coisas como você realmente acredita. Tem essa parte da filosofia do que é o estudo do início e que provavelmente leva durante todo o processo. Mas aí esse cara começou a estudar, ele começou a entrar nesse mundo dos acordes, né? Essa coisa que é uma coisa que eu diria que é um dos primeiros passos que eles dão na hora de começa a fazer esse processo dos acordes. Você tem algum sistema inicial que você faz a divisão do braço? Tipo, o Pat Martino divide naquelas 4 áreas, baseado no diminuto, que obviamente você conhece. Outro dia eu vi um do Jimmy Bruno que divide em 6 áreas.
Tem o famoso sistema 5. E outro que eu acho que também é dos mais difundidos é a coisa de começar com o dedo 1, com o dedo 3, com o dedo... É isso que eu queria saber de sua posição disso aí. Eu gosto desse aí porque, Esse é legal. principalmente se você fizer a tônica na corda Mizão, Lá, Ré e Sol. Beleza. Porque aí você não se limita num troço, porque eu nunca vi muito sentido nesses outros. Tá. Saca? Com todo respeito. Mas pra mim, porque eu gosto muito de um conceito que o Alan Holdsworth fala naquela videoaula. Ele fala, eu quero tocar nessa região. Eu preciso saber... Eu preciso resolver essa região. Eu preciso resolver aqui nessa região. Então, óbvio, em certas coisas você manda tudo pro cara e é nada, né? Eu vou te mandar uma folha com todas... Não, isso não vai dar em nada. Então, você precisa de um método dentro desse todo. Então, pra mim, um que me chama a atenção é esse, porque na prática eu tô tocando e eu não posso ver a coisa só daqui pra cá. Eu preciso ver central e pra cá. Aí você divide em 3, dedo 1, um do meio, um dos dois e o 4. Sim, só que, por exemplo, se você faz isso com tétrades ou mesmo com digitações de escalas, só com a corda, tônica na corda Mi e Lá, você já cobre o braço inteiro. Porque, por exemplo, ó, vamos supor, você faz o Dó maior assim, ó. Depois, vamos supor, esse, depois você faz esse, e pra cá, eu só vou adicionar nonas, não sei o quê, mas... Aí você não usa o Dó aqui? Ele aí, na corda Ré? Sim, também, tudo bem. Mas, por exemplo, se eu faço, já colocando nonas, sextas, etc., Dó maior. Depois eu tenho aqui... 2, 3, 4... Então, de certa forma, e aqui é a mesma coisa, por exemplo... Isso, que é o quinto. Por exemplo, isso... Então, só com a tônica aqui e no Mizão, se você faz de novo aqui o Lá, já resolveu tudo, claro. Mas aí tem a visão das outras cordas embaixo, que quando eu vejo a tônica na corda Ré e até na corda Sol, ou mesmo na corda Si, no caso de escalas, você tem uma visão muito mais abrangente. Ok. Então, e outra coisa que... Um parênteses. Só queria fazer uma coisa disso aí que eu acho muito interessante, essa coisa que você falou, que às vezes você manda tudo e não tem nada. Sim. É uma coisa que eu enxergo com uma frustração muito intensa no início do estudo do instrumento, que é aquela coisa de faça tudo, em todas as digitações, em todos os tons, todas as formas. Não, o cara não vai ter como. Não vai ter como. Que eu acho que é uma coisa que termina frustrando muito, porque ao contrário do piano, você resolver uma frase aqui, você vai tocar ela em todas as frequências, em todas as oitavas. Todas as oitavas, obrigado. Todas as oitavas, na guitarra ele não vai fazer isso. Não. Se você não resolver ela aqui, você não faz. Né? Então a gente precisa de uma certa limitação. Sim. Que eu acho essa dos 3 dedos. No meu caso, eu coloco uma segunda etapa. Eu acho que tem um pé antes, assim, um baby step antes, um pezinho antes. É que os caras chegam pra estudar comigo e eles já tem as tétrades, por exemplo. Não, mas aí já é, com certeza. Então, o que eu trabalho mesmo é falar pro cara, ó, se entrou a sétima, entra tudo. Tudo junto. Aí que eu mando pro cara uma folha, já com os acordes, tudo com baixo na tônica ainda, daquele modo, pá! Então, sei lá, modo jônio, eu mando tudo menos a quarta, e aí o cara vai ter mais de 20 acordes. O modo lead, 25 acordes. Tem um negócio que você fala que eu acho bom pra caralho, é com calda de chocolate, raspinhas. É bom pra caralho. Sim, porque nesse tipo de música, ou então até na música popular mesmo, eu gravando coisas mais pop, cara, se tem lá o acorde 7+, você põe o resto e fica claro, fica tudo certo, 9, 6... Exato, e não é uma questão de ficar mais jazz, né? Não é que você tá forçando, não, são frequências. Sabores, são né? coisas se combinando. Enfim, então, em matéria de acordes, eu passo lá as inversões de teta de um determinado jeito, já em sequência, porque esse negócio de drop, não sei o quê, eu respeito, mas eu não vou por aí. Por quê? Porque o cara vai apenas estar tocando 4 tipos de notas, entende? É porque o cara passa, por exemplo, assim, ó, isso é Dó maior, né? É. Tá, legal.
isso não é mentira, isso é material, isso é material, isso é ferramenta. Só que tem coisas que eu acho mais importantes. Porque se o cara tá já tocando acorde com sétima, ele precisa saber que existe isso e que existe isso, etc. E aí depois você mostra pro cara, isso aqui, eu por exemplo, gosto dessa inversão, essa inversão é belíssima. Mas não são todas as inversões de Tetris, tipo, eu não vou ficar usando isso aqui, entendeu? Eu acho que isso aqui não soa pra mim. Então, eu passo tudo de uma forma organizada, uma coisa por vez. Só que primeiro eu vou na expansão, porque quando eu ouço isso aqui, isso é uma expansão disso. Então, eu acho que é isso que eu queria quando eu comecei a estudar. Com certeza, também. Então... E é legal porque você já colocou, que é outro bloqueio que eu sinto no início, que é que, obviamente que para você isso é super natural, mas a gente está falando de escolhas, de escalas, de acorde, tétrades, e você já está tocando um acorde, porque são notas, é música como um todo. Assim, que eu acho que no início existe uma diferença. Esse acorde de dó aqui e tem essa escala aqui, na verdade é tudo aqui, um conjunto de notas que você... Pro piano isso é tão claro, né? Que é só ele fazer né? Sim. 1, 3, 5, Sim. 1, 3, 5, 7. E pra gente a gente faz no início essa distinção, né? Que o dó maior é assim e que na escala de dó maior ele já começa com outro dedo. Essa relação com a parte visual, física... Geográfica. E já conectado à música se comunica dessa forma. Eu acho que é isso que é um bloqueio inicial, que é... Também conseguir passar já é um passo eu diria que é mais um passinho para frente. Tá? Ainda nesse falando do início, vamos dizer, eu chamo isso para os caras de uma certa revisão, porque eu vou falar de coisas que eles já conhecem. Então eu falo para os caras, eu não estou a fim de ser pretencioso, achar que eu vou te ensinar a escala maior, eu sei que você sabe. Só que você já tocou isso aqui, ó. Ré bemol, dó maior e lá maior. Eu falei junto, né? Você já tocou em cima disso, cara? Não. Então... Vamos lá. É um outro enfoque, entende? Não quer dizer que nem esses caras falam esqueça tudo que você aprendeu, sabe? Isso é uma estupidez, é um marketing nojento, odioso. Degradante. Não, eu acho que a música agrega. Se a música agrega, eu preciso aprender com ela. Tudo que você aprendeu com os outros caras que você teve aula foi muito importante. E eu sou agradecido pelo que você aprendeu com os outros caras. Só que, já viu isso aqui? Pá. Aí pronto. Aí você começa a expandir a visão, porque se eu tô expandindo a visão do cara, tá expandindo a minha também. Eu não toco nenhum playback que eu toquei na aula anterior, na próxima aula, entendeu? Eu mudo tudo de tom. Enfim... Entende? Existe uma dinâmica rolando que é pro aluno e é pra mim também. Óbvio, mais pro cara. Mas é pra mim também. Eu tô aprendendo junto com o cara. Retroalimentação ali, né? Então, não tem como a gente falar dessas coisas e não ir pra essa parte que você chama de filosófica. É claro que não. Entende? É claro que não. Porque é o porquê das coisas. Claro. O que está por baixo das notas. Ou por cima. No entranho. No coração. No coração disso aí. Não, eu acho que a relação é total e completa. Total e completa. E uma coisa muito legal é que você já foi para esse dó, ré bemol e lá. E aí é uma pergunta que eu tenho, porque para mim foi importante pra caramba isso, que é o que é comumente chamado de run the changes. Não sei se você usa esse termo, já ouviu? Não. Que é você arpejar a sequência harmônica antes de começar a tocar ela, né? Então, antes de começar a improvisar, né? Sim. Você vai fazer ela, o dó, ré bemol lá, vai primeiro arpejar, né? Dentro daqueles, da métrica que ela se propõe. Você toca os arpejos, toca os acordes, sobe arpejo, desce acorde, sobe arpejo, desce escala, sobe escala, desce arpejo. É um procedimento que você já fez? De alguma forma, você acha válido? Eu acho válido porque a partir do momento que eu concordo com o que tinha no site do Sonny Rollins, que tinha uma pergunta lá, Sonny, o que você estuda? E ele responde, tudo. Eu acho válido. Mas o que eu faço
eu estudo as escalas, eu estudo os arpejos. Então eu falo pro cara, por exemplo, em cima do Dó maior tem 7 arpejos que você pode realmente sobrepor. Não é nem de passagem, ele se sobrepõe. Legal. Fora coisas não diatônicas também que vai rolando depois. Mas arpejos, aí você pega o modo, e aí você toca esse modo de vários jeitos, você toca numa corda só, né, que salvou a vida porque eu não enxergava nenhuma nota na guitarra. Então, quando eu comecei a tocar numa corda só, eu comecei a ver o que aquela nota era em relação ao acorde. E aí mudou tudo. Tem uma coisa muito interessante, é bem recente até. A última vez que o Scott Henderson veio aqui e que ele começou o workshop dele tocando Blue and Green. E aí, para cada acorde, ele tocava 2 notas na corda Mi e ele dizia qual era o intervalo, certo? Ele começou no Fá, e etc, né? Dizendo qual era o intervalo. Aí ele terminou e falou assim, vocês viram o que eu fiz aqui? Se você não sabe fazer isso aqui, você pode sair agora da sala porque você tinha que estar trabalhando no McDonald's. Esse é o mínimo que você precisava saber. Eu achei legal. Mas com o pé no peito. Foi no MT? Foi no MT. Eu tava nesse workshop. E eu me lembro de uma coisa que ele falou. Na hora que você sabe que nota você está tocando e qual é o intervalo dela em relação ao acorde, você já deixou uma multidão de guitarristas para trás. Sim, mas eu não penso em termos de competição. Não. Mas em termos de visão é isso. Eu acho que você começa a entrar aí volta para o início da nossa conversa. É o cara que quer. Eu acho que talvez ele estava bem azedo nesse dia. Mas eu acho que o que ele quis dizer foi justamente o início da nossa conversa. O cara quer deixar de ser um guitarrista mecânico que está ali, que não sabe absolutamente nada do que está fazendo, que existem, né? E começar a dar um passo em direção a um conhecimento mais profundo daquilo ali. Para mim, isso talvez o cara tá obedecendo uma dinâmica da natureza dele, porque alguma coisa no cara fala, eu quero criar, dá para você me tirar dessa masmorra? Isso aí. Então, quem está gritando para ele é o espírito, chamem do que for. A metodologia de cada um. Mas o que eu acho é isso. O que faz você procurar o conhecimento, não aparentemente pode parecer que é um lance de carreira e como é que eu vou fazer entrar grana, mas não é isso, cara. É a criação, porque a partir dela, aí vem as outras coisas. Então, a razão de estudar, e aí tem aquela coisa muito prejudicial que eu acho. Você começa a estudar com alguém, chega um parente seu e fala, pô, não vai perder essa coisa legal que você tem estudando. Não, eu só vou adicionar conhecimento e abrir portas. Entende? Então a gente não pode cair nessa. E eu sempre ouvi isso e nunca soou bem pra mim. Eu era um moleque que era um guitarrista prodígio no meu bairro. Entende? E eu nunca acreditei nisso. Porque aí meu irmão pega e me mostra o Jimi Hendrix. E eu tinha, sei lá, 6 anos. Não sei. E aí, com 13, 14 anos, eu vejo Barney Kessel tocando. Pronto, mano, não tinha como eu ser convencido ou acreditar nessa balela, entende? Então, eu lembro que eu tava dando uma aula pro Brunetti e eu falei pra ele, esse trecho você pode tocar todo aqui, ó. Aí ele falou, isso é liberdade. Então, claro, é o que a gente quer. E tudo isso é para criação. Para criação, exatamente. São todos procedimentos para você criar essa liberdade. Tudo, porque ninguém vai suportar passar a vida tocando. Não diga isso, tem gente que o quanto tem de mim nisso? E ninguém vai suportar passar a vida tocando. Porque isso não é o seu espírito, isso é uma ferramenta. A outra é um clichê. O que você faz com eles? Tem cara que vai fazer ao contrário. Tem cara que vai mudar de oitava uma das notas. Pronto, já tá mudando. Então, eu não tô nem recriminando quem toca daquele jeito. Nada disso, por favor. A questão é, você é um ser único. E você precisa começar a ouvir a música que tá aqui. Sem isso,
Cria-se bons executantes, bons sidemen, mas não criadores. E aí tem uma coisa de Stravinsky que eu acho legal, que ele fala, a única obrigação do músico em relação à música é inventá-la. Então, onde está isso, né? Nas nossas falecidas revistas de guitarra, né? Uma das capas, toque como Jeff Beck. Quer dizer, é isso que esse mercado alimentou. E muita gente vê valor nisso. Eu vejo valor nisso na hora de você aprender. Agora, peraí, toque como fulano, isso é uma coisa... É uma violência... eu não quero nem começar a falar disso, já falei disso outro dia. Mas é tão estúpido isso, porque tem um componente de não validar o indivíduo. Entende? Você aí que mora no Acre, você não é nada. O lance é pra você tocar como Jeff Beck. E isso eu acho que expõe muito, que assim, tudo o que você estava falando, até chegar nesse assunto nefasto aí, tem muito uma relação de você para com a música e a música para com você, independente do que tem em volta, né? Essa evolução que a gente busca é a música por si só e a sua relação com ela, independente de onde você chegar, se tem carreira, se pessoas vão estar ouvindo. Sim. Ou não. Mas a partir do momento que você precisa se referenciar a alguém precisa estar dizendo, realmente, sabe? Aí você precisa de um terceiro. Né? Você não basta mais você e a sua música, já não bastam mais. É aí que eu acho que é a coisa mais complicada disso aí. Você, de repente, tem que tocar como alguém Então, é o que está acontecendo demais em vários gêneros, mas... Enfim, eu vejo pessoas adultas se escondendo atrás de avatares, que não são elas, né? Pena. E para quem é esse recado que a gente está dando aqui? Para essa molecada. Seja você. Agora, você não precisa fazer força para ser você. Pega as ferramentas, estuda, toca no tempo, tenha um bom ritmo, começa a se ligar como você concatena as ideias, ouve o que você toca e pronto. O ser você, você já é você. Já não tem jeito. Entende? Então, eu fico ouvindo minhas coisas e falo, putz. Aí eu ouço de novo, aí eu começo a entender por que rolou aquilo, porque é o meu lance. Só que às vezes eu não aceito, porque, né, a gente às vezes quer ter a perfeição do fulano. Que nem a gente tava falando aqui, Joe Henderson, Sonny Rollins. Beleza, mas aí você ouve de novo e aí você, peraí, deixa eu entender isso. Como é que eu vou fazer isso? Se transformar em algo que eu ame. Manja. Então é um puta processo. Porque quando você tá improvisando, mano, você vai errar. Então, só fechando esse negócio que agora abriu bastante, né? A gente tá falando mais exatamente sobre acordes. Eu volto. Exato, mas nesse mesmo ano que teve o workshop do Scott Henderson, teve do Steve Vai, né? Que teve aquela história das jams. Eu não fui. Eu vi você tocando, foi bonito demais. E foi interessante os dois workshops, porque o Scott Henderson, desde moleque eu vejo coisa dele e eu não sou um catedrático em inglês, mas eu entendo tudo que ele fala. Ele é um cara muito claro aqui. E você percebe que ele tá tocando cada vez melhor, né? Porra! Então aí só isso já fala, deixa eu escutar o que esse cara tem pra dizer. Outro cara, o Steve Vai, por exemplo, também, eu vejo várias entrevistas dele, nunca vi ele falando uma idiotice. Mas eu não conheço tanto. E nesse workshop ele falou uma coisa que tem a ver com o que a gente estava falando. Sobre você mandar tudo pro cara. Não. Ele falou, você tem tudo para estudar. Só que você só vai conseguir estudar uma coisa por vez. Então, se o cara lembra disso na hora dele estudar, ele para de ficar frustrado e inventar armadilhas mentais para se sentir um nada, entende? Você fala, bom, peraí. Eu sei que eu tenho tudo para estudar, mas... Ré bemol na corda sol. Etc. E você fica fazendo isso durante 10, 15 minutos. Você chega num ponto que você fala,
Estudei. Cresci. Cresci. Você anda sempre. Ah, Eu nunca peguei a guitarra e fiquei no mesmo lugar. Nunca. Talvez em camarins antes de tocar em shows esquentando, né? na área pop aí. Ah, Mas sempre que eu toco a guitarra, eu aprendo algum negócio. É uma fonte infinita e abundante. e que vai estar acompanhando a gente a vida toda, né? A vida toda. Isso é uma dádiva, bicho. A gente vai Sim. ter sempre ela de companheira. Sim. Então, vamos voltar lá para os... Eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas... vamos voltar lá para a coisa dos Run the Change, os acordes. Ah, sim. A gente tava Dó, Ré bemol lá, né? Porque aí a gente sai do mundo de um acorde só Sim. e vai pro Dó. E pelo que eu entendi, você já faz isso logo desde o início, né? Só que aí a gente chega em progressões harmônicas extremamente comuns. Tipo, 2-5, impossível a gente não falar deles, né? Sim. 2-5-1, 2-5-1 menor, 1-6-2-5, 1 bemol 3, 2-5. É um mundo que você investiga por si só, assim, como um todo. O 2-5-1, o 2-5 é algo que você faz? Ou você ainda assim prefere resolver individualmente cada acorde e depois concatená-los de forma menos sistemática? Eu vou entrar no terreno delicadíssimo que é para falar sobre 2-5-1 ou turnaround, porque eu convivo diariamente com essa questão e trabalhando principalmente com acordes para colocar realmente movimento ali, para eu não ter tantas redundâncias de um voicing para o outro, Claro. certo? Isso, Barry Harris, né? Que fala sobre isso aí. Para quem não sabe, é um pianista da velha aí do jazz e que ele fala isso, a harmonia é movimento. Aí eu pause. Obrigado. Já entendi. Foi a primeira frase que ele fala. Pois é, aí a vida é movimento. Então a música não está separada da vida. Ok, voltando pra coisa, falando das notas. Eu trato disso diariamente, solando, ou então harmonizando e tal. Mas, como aula, eu não chego para um cara e falo, hoje nós vamos falar sobre 2-5-1. Porque eu já fiz isso separadamente. Eu já falei do 1, já falei do 2 e depois eu falei do 5. Então por que eu tenho que falar isso? Aí tudo bem, se o cara está já tocando e eu tô vendo que ele tá com uma dificuldade aqui, aí eu dou uma dica para ele, para liberar ele naquele trecho, naquela região, naquele contexto. Mas eu sinto um cheiro de lick sempre que se fala disso. E não é problema o lick, porque para mim o lick é uma escada. É legal você saber, certo? Mas eu não almejo essa frase. Ela é tipo, mas... Enquanto isso... É vocabulário. É. A gente vai chegar daqui a Então, formação de vocabulário. Eu não demonizo o lick. Ele é importantíssimo, ele é vocabulário. Só que quando se fala em 2-5-1, eu respeito todos os caras que falam disso, mas se o cara tem um monte de voicings para o 2, um monte de voicings para o 5, e o 5 é muito complexo porque entram vários tipos de escala, claro. E para o 1, sendo ele maior ou menor, eu não tenho muito o que falar. É só tocar as músicas. Aí se o cara quiser entrar nessa minúcia, vamos lá. Não tem problema. Só que eu não pego esse enfoque, entende? De falar 2-5-1 como um assunto. Ele já está em tudo que eu vou passando pro cara como repertório. Entende? Então, pode parecer uma coisa meio que eu tô fugindo do assunto. Não, um pouco. Não é. Porque eu não dou essa importância para certos nomes. Eu não quero criar um fantasma pro cara. A coisa em si já é difícil o suficiente. Entendeu? Então, eu não tenho nada fechado em relação a isso. Eu posso dar aula sobre o que for, que eu tiver capacidade. Mas eu não curto essa coisa. Agora, claro, o primeiro turnaround do cara, eu mando pra ele uma folha com umas conexões. Ó, saca só como dá pra conectar. Aí o cara toca, ó, legal. Tá, esquece essa folha agora. Entende? Ele, o lance é ele.
Porque mesmo essa folha que eu passei para ele, não, pode, por mais que seja bonito, tenha lógica e esteja correto, não é ele. Ele não vibra com aquilo, necessariamente. Então é preciso fortalecer o indivíduo. Então, claro que eu mando frases de alguma coisa, tipo cromatismos, aquilo que a gente estava falando, umas frases em quartas, quarta aumentada, uns ciclos, não sei o que, umas coisas, pro cara, nunca toquei isso. Já vale. Mas não é um enfoque total. Um enfoque é ouvir o discurso do cara e ver pra onde eu sinto que ele tá a fim de ir, sacou? Então, é um ponto de vista admirável, assim, o trabalho individual dos acordes e não criando nenhum fantasma em torno dos fragmentos harmônicos, que é como eu chamo, esses fragmentos harmônicos. Mas de forma geográfica, eu vejo que é algo que, de certa forma, traz aquela libertação que você citou, né? Toque só aqui, sabe? Claro. Que é, bicho, desse 2 aqui, se você vai tocar um 2 com esse Ré aqui, o dedo 3, pra qual 5 você vai? Tantos 5, você tem os 5 em qual lugar que você vai? Eu acho que geograficamente, se você tiver um trabalho, assim eu acredito, se você tiver um trabalho de uma criação geográfica também do fragmento e não só da forma como eles se comunicam, e aí eu vou te explicar onde eu acho que isso termina chegando, ele cria uma fluidez geográfica que termina, que é onde eu queria chegar, que assim, no Coltrane Changes. Que isso existe uma fluência que é necessária naquele inferno harmônico, né, que eu acho que termina sendo muito interessante esse trabalho geográfico individual nesse fragmento harmônico, entendeu? Sim, só que a partir do momento em que eu mando pro cara frases no 251... Eu nem acho frase, Michel, desculpa. Não, eu sei, ou então sequências de acorde no 251, é importante, porque o cara vai ter exemplos de como fazer a coisa, que são aqueles exemplos, certo? Mas se, por exemplo, eu sinto que eu preciso fazer... Eu comecei com Ré aqui, aí eu troco um outro treco aqui. Entende? E pra mim tem sentido, porque eu senti isso. E a partir de um certo momento, de tanta convivência com esse negócio, você começa a ouvir os acordes. Claro. E não só nota... No solo acontece isso, mais fácil. Você toca uma frase e já imagina ou ouve interiormente a resposta. Com acordes também. Você começa a empilhar as notas na hora. E às vezes, falando em acordes corda solta, por exemplo, várias vezes eu tô tocando ao vivo e descubro acordes na hora. E aí onde está meu caderno? Saca? Mas o que eu acho importante o cara ter é um monte de 2, um monte de 5. E claro, ter a experiência de tocá-los. Mas é preciso respeitar o contexto, porque é aí que está o espírito da improvisação. Eu posso estudar o que for, mas lá na hora, o que me será exigido é outra coisa, com certeza. Porque se você está improvisando e eu toco a minha sequência daquele trecho daquela música ou de um 251, eu não sei se eu vou realmente somar com você. Entendi. E quando eu vou acompanhar você, eu quero somar com você. Senão eu não toco. Eu não toco. Eu opto por não tocar. Mas se eu opto por tocar, já é arriscado, né? Você sente, toca e vê o que deu. Às vezes choca, porque na hora que você tocou o acorde, o cara tá em outra. Você fala, então por isso que eu não imponho um acompanhamento e tal. Então, é complexo falar disso, mas vamos estudar tudo, só que respeitar o momento depois. Porque pode ser que seja exigido um negócio que até choque você na hora. E a música é cheia desse negócio, mano. Todo. Cheio. Então, vamos
fazer a coisa, né, ouvir o que os mestres falam e tocam por aqui, mas na hora de tocar, eu não tô tocando 2-5-1, 2-5-1. Eu tô tocando o que a música me manda tocar no momento. E isso é uma fina linha, cara. Sabe? E aí nós estamos falando já do inexplicável, do imponderável, blá, 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 blá. Ok, eu não quero entrar nisso porque eu não sei explicar o inexplicável. Ele é inexplicável. Só que eu não posso me prender em procedimentos. Eu vejo os caras acompanhando muito assim. Raras vezes você vê um cara acompanhando e somando com o solo. E expandindo as possibilidades do solo. Eu quero isso. Mesmo com a guitarra, né? Né? A guitarra é muito limitada. O piano também, ele só tem 88 teclas, né? O Barry Harris fala justamente o contrário, né? Pra ouvir os guitarristas. Isso. É. Então, mas ambos podem fazer coisas maravilhosas. Com certeza. Né? Não tô defendendo nossa causa, não, mas é porque eu até discordo dele. Ele fala que o grande instrumento harmônico é a guitarra. Eu discordo dele, mas é o que ele faz. E a gente tem que respeitar o Mas Barry você ouve o Harris. Keith Jarrett fazendo os voicings e você fala, nossa senhora, que profundidade. Aí você ouve o Barney Kessel. Tem muita coisa ali também, muito movimento rolando, muita coisa. E você ouve, por exemplo, caras como o Toninho Horta, que ouviu o Barney Kessel pra caramba. Então tem uma música que chama Francisca, ele começa a fazer uns blocos. Pelo menos que eu me lembre, na época eu falei, meu Deus do céu, e eu ouvi o movimento das cordas graves. Eu falei, sabe, você ouviu o movimento não na ponta, você ouviu o movimento no meio. Então você vê que o cara tá esperto nisso também. Então, eu acho que é válido tudo isso. E se, na hora de estudar, aí eu acho que pode ser bem produtivo o seguinte. Na hora do cara estudar, ele vai fazer uma sequência pro 2-5-1. Então ele pega e faz realmente que não tenha redundâncias. Aí eu acho que é um bom estudo. Ele está se preparando para o que a música ao vivo vai oferecer, entende? Então, às vezes eu vejo os caras... Tudo bem, legal. Mas... E se... Ok, tudo bem, ficou muito cheio de nonas menores. Mas, por exemplo, a partir disso aqui... Aí, essa... Eu trago ela pra cá... Não sei se ficou legal. Ok. Então, você estudando nesse sentido... É justamente nessa busca. Exato. Você... E aí, harmonicamente, como você está fazendo, e também melodicamente. Você está aqui fazendo uma busca nesse contexto aqui, nesse contexto dessas 5 casas, depois fazer essa busca mais, né? Só que o critério é o movimento de cada voz. Esse é o critério. Ah, tá, para questão harmônica. É. Esse pode ser considerado um critério geográfico. Eu vou ficar aqui. Ah. Só que o meu critério maior era que todo mundo andasse. Sim, sim. Sacou? Então, é difícil isso, mano. Porra, várias vezes eu vejo eu fazendo bloco, aquele momento do solo, que é mini big band, e eu adoro esse negócio, mas às vezes eu vi, falta movimento. Aí quando você consegue um pouquinho mais, você ouve e fala, porra, olha o que movimento causa. Então, eu acho que isso é um belo critério, que ele tá acima do geográfico. Porque às vezes o geográfico te prende um pouco. É legal que ele te prenda para você estudar dentro de um limite. Eu acho que, na verdade, o critério maior é o movimento, mas assim, você cria um limitador. Claro. Né? Um limitador para que você consiga expandir nessa região esse assunto, sim, né? Sim. E critérios limitadores, como é o de usar uma corda só, no caso melódico. Sim. Né? E como pode ser você, por exemplo, usar... você combinar os voicings, né? Então, se eu faço Ré menor assim... Né? Então, isso é Ré menor. E esse alterado...
eu tinha feito esse dó, né? E aí depois o lá alterado. É basicamente o mesmo voz, só que todo mundo tá andando. Pelo menos eu não fiz a conta aqui, mas eu sinto que teve um movimento legal. Paralelo, Pode ser que, né? Mas é bem bacana. Mas é movimento. Com certeza. Agora, pra mim, eu conversei bastante sobre isso com o Felipe Silveira, quando a gente veio o papo do Barry Harris, ele que mandou pra mim. E aquilo foi um divisor de águas meio recente. Então, eu tô nessa de estudar pra realmente pôr o movimento. E, na verdade, isso é contraponto, né? É uma das... Eu não estudei contraponto, mas é uma das pedras ali do contraponto é o movimento, né? E como você harmoniza as coisas. Uma nota Agora, pode ficar parada. você põe um cara pra ter uma aula de harmonia tradicional, ele vai falar, tá, quando é que eu vou pra guitarra, entendeu? Então a gente precisa... É isso que eu ia falar, eu fiz aula de contraponto, não adiantou nada, pelo menos pra mim. Então, a gente precisa trazer isso pra realidade do cara, porque não dá pra ser a disciplina, o contraponto. Claro que sim, como conceito e tal, mas que eu sei, eu conversei com algumas pessoas que falam disso e entendem muito bem o que elas querem dizer, mas eu preciso disso agora. Isso, Então, é isso que eu quis dizer, não é que não adiantou nada, obviamente que você tem o conhecimento de contraponto, nenhum conhecimento é em vão, né? Sim. Mas assim, a maneira como você conecta isso para nosso instrumento, ela não é imediata e não é lógica, né? Da maneira como eu aprendi. Então... E não deveria ser. A gente precisa trazer pra cá e resolver aqui, porque vai ser música aqui. O guitarrista precisa tomar aí uma certa dose de autoestima, porque depois, né, que a gente entra um pouco no ramo do jazz, não sei o que, começa a tocar com pianistas e muitos deles se colocam como o detentor da verdade harmônica. Mano, não é bem por aí não, cara. Um dos caras que eu vi reharmonizar com uma concepção que eu nunca vi nenhum pianista foi o Arismar. Ele começou a gente tava no aniversário e ele começou a harmonizar umas músicas lá do Dori Caymmi, que, pelo amor de Deus, eu vi pouquíssimo, não vi nenhum pianista harmonizar daquele jeito. O conceito, pra onde, que cenário ele colocava naquela mesma melodia, entendeu? Então, somos todos iguais, no final das contas. O pianista, legal, ele tem lá um monte de tecla, mas calma, vamos ouvir um ao outro. Né? E vamos aprender um com o outro, que tem muita coisa. E, Michel, uma coisa que a gente estava conversando antes de começar depois de todo esse processo, né? Durante esse processo, conhecimento dos acordes, conhecimento dos fragmentos, repertório, etc., você tem uma maneira bem peculiar também, né? De assimilar o vocabulário comum. Eu uma vez vi um workshop do Jonathan Kreisberg, não sei se você conhece esse guitarrista, não? É um guitarrista nova-iorquino, e ele tem uma maneira que eu achei muito interessante, que ele imagina o vocabulário do lado esquerdo e do lado direito, um vocabulário intelectual, mais ligado à música erudita, padrões de tetras, padrões de tríade, padrões de intervalos, padrões cromáticos, etc. E o outro vocabulário comum, né, que os mestres tocaram, que a gente já falou, Joe Henderson, John Coltrane, Miles, Parker. Exatamente, Parker. Ele tem essa maneira, eu achei interessante essa dicotomia dele, de certa forma didática. Mas você apresentou uma aqui que é muito peculiar também, né? A maneira como você constrói esse vocabulário para você e para quem estuda com você. No caso das aulas, eu passo pouquíssimos leaks, né? Uma folha com frases assim, é muito raro. Mas eu passo, principalmente para ilustrar cromatismos, alguns ciclos, saltos e blá blá. O resto eu passo ferramenta mesmo, para o cara ir criando a partir delas. Quando você fala ferramenta, desculpe, como arpejo, escala... Isso. Arpejo, escala e alguns acordes. ciclos de intervalos. Como, por exemplo, o ciclo de quartas aumentadas tem 2 notas, né? Então, por exemplo, Fá sustenido e Dó. Mas quando você fala o ciclo, os acordes navegando um Dó pro Fá sustenido, voltando pro Fá sustenido. Isso pro como fraseado mesmo. Ah, tá, entendi. Né? Um ciclo de quinta justa seria... Isso. Tá. E etc. Então eu falo disso também e tal. Às vezes eu nem mando folhas, eu mostro pro cara, eu peço para todo mundo gravar a aula e o cara já tem uma bela noção. Mas a questão... Eu quando comecei a ouvir esses caras, tipo Charlie Parker, Coltrane,
tinha coisas que eu ouvia e falava, eu preciso saber isso. E tem coisas que eu ouvia e falava, isso é desse cara. Então, pra mim, eu falo muito disso com os caras que estudam comigo também. Tem coisa que você vai falar, eu preciso saber isso, porque, enfim, não dá pra você entrar na cabeça do cara e saber por que ele precisa saber, mas eu sinto isso. Então, tem coisa que eu ouço, por exemplo, se eu tô ouvindo Mozart e tem lá um troço de flauta, o que é isso, mano? Entendeu? Tem um negócio que me chama a atenção, eu falo, eu preciso saber disso. É como se fossem coisas que eu, de alguma forma, considero obrigatórias pra mim. E tem coisas, por exemplo, eu ouço o Joe Henderson fazer... Beleza, isso é Joe Henderson. Eu não quero isso. Eu posso até querer saber como ele faz, mas o que me interessa no Joe Henderson é que ele entra num troço chamado bebop. Então eu quero saber como cada um desses caras fez para conectar essas frases de movimentos vertiginosos, surpreendentes, mas ao mesmo tempo que se completam, como eles fizeram. Então, quando você escuta o George Coleman tocar bebop, não é o Charlie Parker. Então, isso que me interessa nesse tipo de música. Só que, quando eu ouço Hariprasad Kaurasia, por exemplo, tocando flauta, que é música indiana clássica, é a mesma coisa. Eu falo, eu preciso saber isso aí. Então, obviamente não está limitado ao jazz. Tem coisas de heavy metal que eu escuto e que eu falo, nossa senhora, o que esse cara fez? E não vai ser exatamente o que o outro cara vai... Não vai ser a mesma coisa que vai acender pra mim, vai acender pro outro cara. Então acho que tem esse critério único aí de cada um. Mas pra mim, quando eu ouço esses caras, eu quero... Tem coisa que eu preciso tirar. E tem coisa que eu saquei que é deles. Uhum. Então, eu tô sempre aberto a aprender e expandir a coisa, mas eu vou muito pelo que eu sinto, que eu preciso. Eu sei que pode não ser uma resposta muito satisfatória, talvez, mas ela é mais detalhada que eu consegui falar até hoje. Pelo menos numa entrevista. Assim. Legal. Porque é um terreno louco. Agora, ilustrações, por exemplo. Eu lembro que eu conheci o Wilson Teixeira e ele estava na minha casa e o que você ouve? Eu fico tirando solos. Aí chegou pra mim uma hora e falou, tira mais não, só ouve. E eu fiz isso. E foi muito bom. Foi outra coisa. Um outro tipo de assimilação. Me ajuda. Outra ilustração. Eu tirava, alguns solos eu tirava inteiros quando eu comecei a tocar esse tipo de música. E tocava em uníssono. Até ficar perfeito com a gravação, porque essa é a assimilação. Uhum. E as frases, que tem aquele livro lá que eu lancei em 96, que eu pensava daquele jeito. É legal o cara saber um monte de frase. É óbvio que é. Deixa eu só dar uma pausa agora, Michel. Esse processo de você tocar em uníssono, eu tô chamando a atenção só as coisas que eu termino, que é algo que pra mim tem uma importância muito grande. Essa coisa de tocar em uníssono é algo que tem uma chave que rola ali, né? Sim. Né? Você tirar um solo inteiro, eu não sei quanto você tirou, mas como eu tava te falando, eu passei 1 ano sem tocar e fiquei fazendo isso, tocando em uníssono nos andamentos que eu conseguia. Tem uma chave que rola nessa coisa de tocar em uníssono, tirar os solos inteiros, entender o solo como uma curva de 2 minutos e não como aquele... Claro. Né? Claro. Aquela frase de um segundo. Então, também é uma coisa de assimilação de vocabulário que talvez não seja tão prática, aplicar um lick, mas que tem algo que sedimenta, né? Vai botando o barro mais fundo. Ali, é um aprendizado indireto, sacou? É que nem, por exemplo, você ouve um solo teu e tem uma coisa lá que você não gostou. Aí você repete aquilo. Por que eu não gostei? Repete. Tá. E as coisas que você gostou, elas mostram um caminho que você fala, pô, isso é legal, isso tem a ver com o que eu almejo.
Só que é um aprendizado muito indireto, porque nenhum solo que você vai fazer vai para aquele mesmo caminho, onde você chegou naquele negócio que você falou que você não gostou ou gostou. Mas é um aprendizado, é um acúmulo que rola, entende? Não é literal. Eu nunca mais vou fazer isso. Não é isso, entendeu? Ou então isso que deu certo, eu vou fazer. Repetindo todo o solo. Que parece a escola americana de alguns caras, certo? Tem alguns guitarristas que a gente ouve que eles vão pro mesmo caminho. Putz, aí quem você tá falando. Certo? Sim. Então, eu já sacando isso no começo, falei, não quero isso. Então, aí é inevitável que a gente entre nesse papo. A gente tá falando sobre o aprendizado do vocabulário, mas é inevitável que a gente fale de uma outra coisa que tá aqui do outro lado, que é a composição. Que é a coerência. Você está absorvendo vocabulário, por quê? Porque a gente precisa você precisa de um rejunte ali no teu solo, sacou? Uma coisa que junta as coisas e que tem uma variedade, unidade e variedade. Isso já tem a ver com composição. Entende? Então, quando você está estudando um fragmento e está absorvendo vocabulário, não dá para você fechar os olhos para o que isso aqui, talvez um dia, vai querer dizer no meio de um discurso de 4 minutos. Agora, tem uma outra coisa. Esse negócio que eu tirei aqui, ó, será que ele vai aparecer no meu discurso de forma natural? Então, isso é o amor da prática. Eu vou tirar essa frase, sabe por quê? Porque eu gostei pra caramba dela. Mas você não vai aplicar? O termo aplicar... Esse eu tenho... Entende? Eu tenho. O termo aplicar quer dizer... eu estudei uma coisa ontem e vou aplicar hoje de noite tocando com os caras que a gente conhece. Não. Isso não existe. Não, isso não existe. Isso não existe. Então, mas eu acho que é importante a gente falar disso. Porque tem alguns professores que falam disso pro cara. Entende? Então, eu acho que o aplicar é o que a gente também estava falando. Eu acho que eu ouvi uma vez o John McLaughlin falando. Ele pega um fragmento desse e ele passa, entende o fragmento, qualquer que seja o fragmento melódico, uma frase, como você queira chamar, ele passa 10, 12 horas encaixando aquilo em todos os ritmos harmônicos e refazendo possivelmente. Ele não está pegando um lick e aplicando para ele tocar à noite. Aquilo ali está fazendo parte dele, passando parte do vocabulário dele. Eu acho que talvez o aplicar a gente consiga não ter uma ojeriza a isso, olhando dessa forma, né? Porque na hora do discurso, o discurso se faz. Eu sempre cito esse exemplo. Se o cara saiu com uma pessoa que ele gosta, ele fica com aquela frase de efeito lá, na hora que ele lança essa frase de efeito, vai ser uma coisa infeliz na maioria das vezes. Entende? Então, a separação entre estudar e tocar é uma coisa importante, óbvia, muito falada. Vários caras mais velhos sempre falaram disso, eu sempre ouvi eles falando disso. Só que, pra mim, tem uma chave que, pelo menos pra mim, teve muito efeito, que foi o que o Sonny Rollins falou. Ele fala, eu estudo um monte de coisa aqui, fico praticando o dia inteiro, e eu chego pra tocar com a mente em branco. Isso é um contrato que você faz com você mesmo. Poucos caras vão ter a coragem de fazer isso. Só que vale a pena. Eu não sei absolutamente nada do que eu vou tocar quando eu vou tocar com os caras. Se é um som autoral, eu sei as músicas. Porque a gente tá batalhando aquele repertório para gravar um dia. Legal. Mas fora isso, eu não sei nada. Não sei como começa, não sei como acaba, não sei o que vai acontecer no meio, eu não sei de nada. Então, para o meu bem-estar, é melhor que eu chegue com a mente em branco. Então, isso me ajuda muito. Me ajuda... isso tem a ver com a filosofia oriental totalmente, de você não ter expectativas e tal. Isso. Enfim, você faz a sua parte. E aí tem uma outra coisa que o Rollins fala que eu acho fantástico, que é, eu faço a minha parte, eu tento fazer a minha parte para o universo fazer a dele. Eu não sei como o universo funciona. Então, eu vou fazer a minha parte para ele fazer a dele. Então, essa tranquilidade na hora de tocar é um negócio muito doido. E não é falado. É falado como esteja tranquilo, mas falta uma ligação, uma ponte para nossa realidade. E para mim, o Sonny Rollins é um cara que está fazendo isso. Tem várias entrevistas dele que são demais, mano. Nos últimos anos aí tem um cara
Jazz Video Guy. Jazz Video Guy. Ele fez um monte de entrevista. Eu acho que eles são amigos. Né? E vale a pena conferir isso aí. Esse cara prestou um serviço para a comunidade da música fenomenal, porque você pegar um cara que fez e pôr ele para falar, porque o que a gente tá vendo são alguns caras que estudaram e estão falando. Então, bate neles, né? Tipo, copiar, colar. Tá. No caso do Sonny Rollins, não, ele viveu, aí ele fala. Deu uma porrada no microfone, né? Barry Harris também, né? Pois é, todos esses caras, quando você, entrevista do Randy Short e tal. Então, às vezes, pode parecer que o cara... esse cara é filosofia, eu quero ver mesmo ele mostrando as escalas que ele usa. Aí que tá, o que ele usa tá na gravação. E isso é explícito. O que tá por baixo daquilo é que é o mel da coisa. Então, por exemplo, o primeiro workshop que eu fui assistir foi em 95, que eu não vi o cara falar um nome de acorde ou escala, foi do Joe Zawinul. Ele falava até das notas e tal, mas ele falava do sentido que estava acontecendo. E eu sinto que falta muito isso. Então, claro, eu não fico filosofando nas aulas. Eu passo o material, explico, pá. Só que na hora que o cara toca e eu ouço o discurso dele, aí a gente vai automaticamente para isso. Não tem outro jeito, né? Só que isso não é filosofia. Não, eu não tenho a mínima pretensão de filosofar. Se bem que falam que filosofia é o amor, a sabedoria, né? Eu vi uma filósofa definindo assim também. Claro que a gente ama a sabedoria. Eu gostaria de ser, cada vez, todo dia eu quero ser mais sábio do que ontem. E acho que nós estamos aqui por um aprendizado. Mas não é filosofar. Tem coisas que os caras falam e tem coisas que falaram pra mim, que é uma frase, e que causaram uma revolução na minha cabeça. Então, é preciso a gente abrir a mente, realmente, e viver a música do jeito que a gente sente que tem que viver. Se alguém é muito pragmático, blá blá blá, e você sente que é assim, então, legal, respeite, mas tenha o seu templo. A gente precisa estar no nosso templo pra gente começar a ouvir o que está acontecendo aqui e a gente respeitar como a gente gostaria de tocar. Porque nem sempre isso vai vir de alguém. Nem sempre um cara que está dando aula vai chegar nesse nível de chegar... Acho que nenhum cara vai chegar. Então é preciso haver esse espaço. Só que, bicho, num mundo onde o cara tá o dia inteiro com o celular aqui, só pondo informação pra dentro da cabeça, vai ser difícil. Então, meditação, por exemplo, não é uma religião, é uma técnica que ajuda o cara a começar a assistir a mentirada toda que tá aqui. Então isso aqui é salvação, mas é o inimigo também. Mas eu vejo os caras respeitando um pouco o corpo. Eu falo pros caras, por exemplo, ritmo. Ritmo não é que eu vou fazer uma semicolcheia e vou tirar. Não. O ritmo é corpo. Então tem alguma coisa nessa junção de corpo, mente e espírito, do espírito não sei nada, mas que tem algo poderoso aí. E isso começa a influenciar no jeito que o cara estuda. Né? As mínimas escolhas que o cara faz vão refletir lá na frente. Então quando eu estudava, por exemplo, na casa da minha mãe, tava morando lá, tinha, sei lá, 18 anos, tava lá eu tocando numa corda só. Aí eu fazia acordos comigo mesmo. Eu vou ficar nessa corda durante 15 minutos, tocando em dó sustenido frígio. E meu objetivo com isso é que eu faça música dentro desse limite. Com 18 anos você tinha essa noção? Sim. Tá. Eu comecei a tocar com 6. Uhum. E eu tive, enfim, minha família não tinha grana pra... então você gosta de guitarra, vai fazer um curso de guitarra. Minha família não tinha grana pra isso. Então, eu sinto que tem uma coisa na música que é um bom senso que ela coloca na gente, que é poderoso. E eu sempre respeitei isso aí. Então, eu tô te falando isso porque eu me vejo lá. Eu vivo viajando no tempo
No futuro eu não sei nada, mas eu volto pra minha raiz, onde eu tava. Sabe? Eu me lembro de eu tocando Iron Maiden com a guitarra enfiada no gradiente lá e o pedal de distorção que meu irmão me deu, entendeu? Eu me lembro dessas coisas. Isso é parte do que me formou. Para algumas pessoas pode ser mais importante o iate que ele tá com o presidente de alguma gravadora e cheirando substâncias. Beleza, mano, mas tem alguma coisa na nossa história que vai revelando coisas que talvez a gente não tenha percebido e que são informações que foram plantadas lá atrás. Muitas delas são o bom senso que a própria música traz. Eu duvido que um cara sensível e que ame a música não saiba quando ele está traindo ela. Eu duvido. Com certeza. Entende? E essa traição pode acontecer o quê? Na hora de estudar. Então, tudo é importante. Tudo é importante. Incluindo estudar, ser muito científico na hora de estudar. Estabelecer limites e jogos, manja? Uhum. Se eu passar dessa casa eu vou tomar um choque, sei lá, esse tipo Claro. de estupidez. Eu falava isso pra mim mesmo. E também respeitar o momento na hora de você tocar ao vivo. São duas coisas bem distintas, Pois né? é. Que é o que a gente tá falando. Só que elas são os dois lados da mesma moeda. Enfim, a partir disso eu já não sei de muita coisa, mas o que eu acho importante desse processo todo é que as ferramentas estão aí, tem um monte de jeitos de estudar e tal. Mas o que move isso? O que move? Qual é o sentido das coisas? Para mim isso é algo a se conversar e se investigar sempre, porque toda vez que a gente fala disso, a gente anda um pouquinho mais. Claro, com certeza. Então, Michel, prazer imenso em começar esses bate-papos aqui do canal com você. Muito obrigado. Foi O prazer é todo meu. maravilhoso. Muito Valeu. bom. Obrigado. Façamos mais disso aí que vale a pena. Por favor, eu estou à disposição. Um grande abraço. Obrigadíssimo. Valeu, galera. Até o próximo bate-papo, até a próxima entrevista. É isso aí.